Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, boa noite, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto e é uma honra chegar aí até o teu WhatsApp ou até a internet, você que está aí na tua casa, no trabalho, no YouTube, o nosso canal no YouTube, @Imel Rio Preto. Já aproveita, se inscreva aí no nosso canal, dá um sininho, joinha e se inscreva no canal ativando o sininho. Tema dessa mensagem: a alegria vem pela manhã. Fala para quem está do lado, a alegria ela vai vir. Amém? Fala se você tem alguém aí do teu lado, minha bênção. A alegria vem pela manhã. O subtema: Evangelho é esperança. E o tema central, capítulo 30, verso 5. Vamos ler? Salmos, capítulo 30, verso 5. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Olha que legal, Davi falando sobre Deus. Agora entra o texto da noite. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Vamos parar por aí? Eu sempre gosto de fazer aquele introito, né? Aquela introdução. Semana passada nós estávamos de férias, né? Quer dizer, eu ainda estou de férias, mas estou aqui pregando. Mas semana passada nós fomos viajar, e o Isaac gosta muito de praia, e ele sempre pediu: pai, quer ir para a praia. E falei: Isaac, de novo, né? Mas como era o aniversário dele, a gente cedeu, falou: não, Suzy, vamos. E aí a gente decidiu passar o aniversário do Isaac lá na praia. Obrigado, Rafa. Só que aquilo que era para ser 5 dias de alegria, foi 3 dias de chuva. Meu Deus do céu. Mas a chuva que... Gente, eu nunca vi isso. Nós tivemos que comprar um cobertor para nós na praia. É sério mesmo. Nós não acreditamos no frio. A gente viu a previsão, mas quando você olha lá a previsão, você sempre fala assim: ah, na praia é diferente. Você chega lá, né? Rapaz, desse ano, os meninos nós levamos cobertores para eles, mas para mim e para a Suzy nós não levamos. Falei: ah, bem, você acha cobertor na praia? Eu não durmo nem de coberta. Eu uso só uma camiseta os 5 dias, a mesma camiseta, não é assim? Gente do céu. Mas chegamos lá, debaixo de uma chuva, já estava um temporal na chegada. Aí primeiro dia a chuva, segundo dia a chuva, terceiro dia a chuva, e o Isaac ficou arrasado, ficou triste. Eu também fiquei, porque, poxa, a gente anda 550 quilômetros, né, para chegar lá e chuva, e o pior, ficar dentro do apartamento. Não podemos desfrutar muito. Aí no segundo dia de manhãzinha, a chuva parece que deu uma tréguazinha, sabe? Mas só foi o tempo de o Isaac ir para a beira da água, levei a bola para brincar um pouquinho e falei: Isaac, nós não vamos entrar na água não, está muito frio. Não deu 15 minutos, começou a chover de novo, a gente teve que voltar. Mas foi o tempo suficiente. Na hora que a gente chegou na praia, tiramos o chinelinho. A gente tem esse costume, né, pisar na areinha ali, a gente sempre faz uma oração agradecendo a Deus. E aí eu falei assim: Isaac, vamos orar pedindo para Deus parar essa chuva, para Deus abrir esse tempo. E o Isaac todo animado, né? Só tinha pousado à noite, era o segundo dia. Ele: não, pai, Deus vai fazer. Oramos, mas não aconteceu. Não foi conforme nós queríamos, infelizmente. Isaac ficou ainda mais arrasado, meu menino ficou ainda mais triste. No terceiro dia eu acordei animado, era dia de eu correr, falei assim: agora não chove. Rapaz, acordei de novo com uma chuva e não conseguimos sequer sair do apartamento. Mas aí, na noite do terceiro dia, quando ele já estava ali chorando, o Isaac já queria ir embora, ele estava arrumando as coisas para vir embora. Não, pai, eu não quero mais, eu quero voltar para casa. Aí Suzy e eu sentamos com ele no sofá para conversar com ele, para explicar, né? Criança é difícil, a criança, a emoção dela, o sentimento dela é muito a flor da pele, né? E nós falamos: filho, amanhã é teu aniversário. Vamos orar mais uma vez para o menino Jesus. Quem sabe amanhã, só de não chover já está bom. A gente já pode ir para a beira da água. E aí, irmãos, depois do terceiro dia, o que a gente lembra que depois do terceiro dia, né? O que aconteceu? Não é o terceiro dia, né? Aqui foi depois do terceiro dia. Acordei cedo, 6 horas da manhã, eu estava de pé.
já fiz ali um cafezinho, fui corri, voltei, e eu falei, Isaac, agora nós vamos descer. E, gente, nós ficamos das 8h30, acho que a gente ficou de umas 8h30, 9 horas, o Isaac ficou até 4 e pouco da tarde, sem sair da água. Vocês têm ideia, eu tinha que levar as coisas lá para ele tomar e para ele comer. Eu falava, vem filho um pouco pro guarda-sol, o bicho não queria de nenhum, parece que nunca viu água, né? Vai todo ano para a praia. Mas a criança é assim, né? Ela é muito intensa, a criança. E aí naquele momento ele se esbaldou, ficou lá o dia todo. E aí no dia seguinte, de novo, nós fomos de manhã para a praia, só que nós tínhamos que, a 1h, voltar. E aí quando deu meio-dia, 15 para meio-dia, chamei o Isaac, oramos mais uma vez ali na beira do mar. Eu falei, filho, agradece o Jesus maravilhoso. Por mais que você perdeu 3 dias, mas 1 dia e meio, quase 2, você aproveitou. E você pôde desfrutar do sol. Estou até todo descascado, o sol foi tão forte, queimei. E aí, nesse momento que nós estamos ali na beira da praia, essas 3 coisas que eu postei hoje, alguém chegou a ler ou não? Ninguém leu nada, né? Rapaz do céu, eu fico 2 horas fazendo aquilo. Mas eu postei lá hoje o texto da mensagem. 3 coisas eu expliquei para o Isaac na beira da água. E eu falei, a primeira delas, Isaac, nem sempre tudo que planejamos acontece do jeito que nós queremos. Temos que aprender a lidar com a frustração. Aí ele olhou para mim e falou, pai. Segunda coisa que eu falei para o Isaac, filho, nem sempre quando nós oramos, temos o resultado que tanto esperamos. Aí ele falou, é verdade, pai. Porque nós oramos no primeiro dia e mesmo assim choveu um monte. Eu falei, então, Isaac. E aí a terceira coisa que eu ensinei ele na beira da praia, eu falei, filho, só que você percebeu que de ontem para hoje, você esqueceu todos aqueles 3 dias que você ficava chorando no apartamento, nervoso, bravo, porque não podia sair para a água? Ele nem lembrou mais. Ou seja, quando a alegria vem, rapidamente nós nos esquecemos daquilo que foi tristeza. Porque ela vem encher o coração da gente. Ela vem suprir o coração do ser humano. E foram essas 3 coisas que ficou. Aí eu fui subindo a serra na volta. E eu fiquei orando. Eu falei, Senhor, vai ser a mensagem de domingo. Aquelas 3 coisas que eu falei para o Isaac na praia. Mas só vamos entender um pouco o texto, contexto teológico, né? A gente lê o Salmo 30. Mas eu gosto de explicar um pouquinho, né, o texto. Pelo menos uma pincelada teologicamente, do texto que a gente leu. Não vamos ficar à deriva, né? Lemos ali um texto. Não, vamos lá. Vamos entender um pouquinho esse salmo tão maravilhoso que o Adam Clarke, que é aquele teólogo metodista, lembra que ele foi aluno de John Wesley? Adam Clarke, uma sabedoria tremenda. Ele explica para a gente o seguinte, que entre os teólogos não tem um consenso a respeito desse salmo, embora a grande maioria defina que realmente foi Davi que tem escrito o Salmo. E o Clarke, ele explica que esse Salmos 30, ele tem um prelúdio dele lá, que está lá, para a dedicação do templo. Se você tem a Bíblia de papel, às vezes em cima do cabeçalho tem, antes de começar um capítulo, eles escrevem, né? Ali é, para a dedicação do templo. E aquele outro teólogo, Albert Burns, um teólogo presbiteriano, ele corrobora com a ideia do Adam Clarke. Ele diz o seguinte, que os teólogos não entendem ao certo quando que Davi escreveu e nem por quê. Então tem teorias. A primeira é que Davi tenha escrito quando lá em 2 Samuel capítulo 5, ele ergueu a cidade de Davi. Algumas pessoas acreditam que esse Salmo 30 foi um salmo que Davi justamente cantou, dedicando ali o momento que ele construiu a cidade de Davi. Outros acreditam que foi um salmo profético para o filho dele, Salomão, para quando ele edificou o templo, anos depois, Salomão teria citado esse salmo. Outros acreditam que esse salmo é mais profético ainda, que ele seria um salmo para quando os judeus saíram da Babilônia e retornaram para Jerusalém. Lembra a época de Neemias, Esdras? Aí esse salmo foi lido novamente, o Salmo 30, quando eles estavam reconstruindo o templo.
E outros teólogos, que é a teoria que é mais aceita, dizem que Davi escreveu esse salmo justamente lá na passagem, quando ele está nas terras de Ornã, em 2 Samuel capítulo 24. A gente vai estudar um pouquinho, hoje a gente vai entrar um pouquinho na teologia, vamos lá. Então não tem um consenso, né, para quando Davi escreveu e nem para qual finalidade. Mas uma coisa é certa, os próprios rabis, os rabinos judaicos, explicam que este salmo é fundamental. Todo o templo que eles inauguram é lido o Salmo 30. Olha que legal. O Salmo 30 ele é para dedicação do templo. Então toda vez que um templo é erigido, eles leem o Salmo 30 como forma de dedicação. Mas uma curiosidade interessante desse Salmo 30, que alguns teólogos explicam, que justamente no versículo, Davi ele chega a questionar sobre uma praga, um male. Ele fala que quase foi a morte. Vocês leram junto com a pastora Suzy? Vocês entenderam o Salmo? Ele tem um momento que ele cita, olha, eu cheguei quase a morrer. E aí ele pergunta para Deus, o que adianta um morto? Um morto não vai poder te louvar. Me deixe vivo. Olha a briga de Davi com Deus. Deus, se eu morrer, eu não vou ter como te louvar. Eu preciso estar vivo para eu te louvar. Olha que interessante, né? Olha como que era o relacionamento de Davi com Deus. E ali alguns teólogos explicam que justamente essa praga seria lá de 2 Samuel, no momento em que, capítulo 24, quando... Lembra, eu já preguei sobre isso. Foi um dos pecados de Davi, quando ele pediu para que eles contassem o povo. Em 2 Samuel 24, quando Davi já estava com o reino, tudo ali, ele já ganhou várias e várias batalhas, várias e várias guerras, ele já tinha derrotado reinos por todos os lados, ele já estava ali garantindo ali a hegemonia do povo hebreu. Teve um determinado momento em 2 Samuel 24, que Davi, e quem tem também está em 1 Crônicas, capítulo 21. Crônicas e Samuel, eles são meio correlatos, né, os livros. Eles contam o mesmo período. E diz aqui a Bíblia que Davi pediu para que fizessem um censo, para que contassem o exército hebreu. Só que tem um problema. Vocês lembram qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Qual que foi? Ixi, coçaram até a cabeça. Vocês não lembram, gente? Está lá em Gênesis capítulo 12. O que Deus prometeu para Abraão? Pai de uma grande nação. E mais, que o povo que virá de você vai ser incontável como o grão de areia. Não é isso que Deus fala para Abraão? Que não vai ter como contar. De tão grande vai ser essa nação. Só que o que acontece? Davi fez o quê? Mandou contar o povo. Você está entendendo onde entra o erro? Davi, provavelmente com o orgulho de ter vencido as batalhas, vencido as guerras, no coração dele, o que ele entendeu? Agora eu quero contar para eu ver quantos soldados hebreus eu tenho em batalha. Quantas são as famílias hebreias que estão comigo? E aí, gente, se você pegar 2 Samuel capítulo 24, você vai ver que o profeta Gate vai até Davi e fala o que para ele? Fala, Davi, Deus falou comigo, velho. E tem um negócio sério para te falar. Você tem que escolher 3 resultados da tua consequência que você está em pecado. Aí Davi, olha, eu estou em pecado, você mandou contar o povo, Davi. E Deus está irado com essa situação. Deus não queria, Deus ordenou que o povo não era para ser contado. Você escolhe, Davi. Aí vocês lembram o que Davi escolheu das 3 consequências terríveis? Uma era pesar a mão de Deus sobre ele. O que ele falou? Não. Jamais eu vou deixar, a mão de Deus não. A mão dos inimigos. Que ele caísse nas mãos dos inimigos. O que ele falou? Jamais. Eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos meus inimigos. Ó, a perspicácia de Davi, hein? Mas eu acho que ele não tinha noção do peso que seria cair na mão de Deus, né? E ele aceita que o profeta Gate fala para ele. O que ele diz? Então vai cair uma praga sobre Jerusalém. Ele tinha acabado de conquistar Jerusalém, a terra dos jebuseus. E o que aconteceu? Em 3 dias morreram 70 mil pessoas. De uma praga, de uma peste. Até hoje não sabe o que foi. Não sabe se foi diarreia, o que foi. 70 mil pessoas morreram. Então, os historiadores, os teólogos, explicam que esse Salmo 30... remete a esse momento. Davi estava agoniado, as pessoas morrendo, não tinha o que fazer. Ele começa a orar a Deus,
falando: Deus, salva-nos, a gente não pode morrer, o morto não pode te adorar, o morto não pode te louvar. O que vale a minha vida como um morto? Não, eu tenho que estar vivo. Ele devia estar na beira da morte. E nesse momento, o pessoal avista anjos sobre a terra de Ornã. Olha que interessante. Ele tinha ali conquistado a região de Jerusalém, dos jebuseus. Mas Ornã era um jebuseu. Ele ainda estava lá na fazenda dele, na propriedade dele. Provavelmente ele deve ter feito uma aliança com Davi. Ele aceitou a imposição dos hebreus. E Davi foi até as terras de Ornã. Que é interessante, na nova tradução eles traduzem como Araúna, o nome dele. E quando ele chega lá, realmente ele vê os anjos naquele lugar. Olha que interessante. Tinha alguma promessa de Deus ali. E o anjo fala o que para ele? Constrói para mim aqui o altar. Olha que interessante, a historinha eu também já preguei sobre isso. Quem é da igreja Ágape vai lembrar. O que Ornã, Araúna falou para o rei? Falou: não, rei, é tudo que você está com o teu olho vendo aqui é teu. Pode construir o altar agora e já... Fulano, Beltrano, traz os boi aqui para já sacrificar. Estou te dando tudo, rei Davi. E o que Davi falou para Ornã? Falou: eu não ofereço nada ao meu Deus que não vai me custar nada. Como que eu vou oferecer alguma coisa para Deus que não me custe nada? E Davi compra as terras de Araúna, de Ornã, por 600 ciclos de ouro, que dá mais ou menos quase 7 quilos de ouro. Ele compra aquela terra, e a Bíblia diz que ele levanta ali um altar, e quando então a matança cessa. Olha que interessante. Naquele momento o povo para de morrer. E uma curiosidade, se você não sabia. Nesse mesmo lugar que ele ergueu esse altar, anos mais tarde, Salomão levanta o templo do Senhor naquele lugar. Olha que interessante. Então as terras de Ornã era onde estava o templo de Salomão, anos depois, quando ele foi construído. Mas vamos lá. Agora vocês estão entendendo o Salmo 30? Porque tem um momento que Davi vira e fala assim: ó, a sua ira dura um momento. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ele estava 3 dias de praga, 3 dias de peste, passando pela matança, o povo morrendo. E aí Davi complementa dizendo: mas a alegria vem pela manhã. E no final do capítulo 30 aqui que Davi faz, ele conclama todos os judeus, todos os hebreus, para que eles não ficassem calados, mas que cantássemos louvores ao Senhor, irmãos. Olha a importância da música, do louvor. A Rafinha, olha que legal. Deus nos chama, irmãos, para louvar. Louvor não é só a hora que a gente está louvando aqui, não. O louvor tem que ser o dia todo da nossa vida, louvar, exaltar o Senhor. E assim encerra o Salmo 30 com vitória, mas com essas 3 lições que eu passei para o Isaac. Vamos contextualizar? Vamos trazer para os dias de hoje, né? Foi aqueles 3 pontos que eu falei para o Isaac, que a gente pode aprender aqui nos Salmos 30, tão valiosos, tão poderosos. Fazendo uma releitura para os dias de hoje, primeiro ponto que eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Nem sempre tudo que planejamos acontece do jeito que nós queremos. Talvez um dos desafios mais difíceis da fé cristã, em seguir a fé cristã, é você lidar com a frustração. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende o Evangelho, e é um dos versículos dos quais os pastores mais gostam, quando Jesus diz o quê? E tudo o que pedirdes em meu nome, crendo em oração, eu o farei. Não é para colocar um caraminhola na cabeça da gente, esse versículo que Jesus falou? Porque se ele falou que tudo que eu pedisse, ele faria, por que tudo que eu peço ele não faz? Parece aquela
aquele ditado daquele biscoito, bolacha ou biscoito, né? Depende da região que você está. A briga, né? Do biscoito ou bolacha. A bolachinha é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? É esse paradigma. Se Jesus disse que eu oro e acontece, só que quando eu oro e não acontece. Por isso que eu falo que a frustração é um dos maiores dilemas para serem lidados na fé cristã. Porque a pessoa chega para a igreja e ela começa a ser ensinada, ela começa a aprender que a fé dela move montanhas, mas tem hora que a montanha não move. Tem hora que a montanha não move. Às vezes demora muitos anos para mover a montanha. Não é assim, irmã? Som. Ei, som. Som. Aí, glória a Deus. Deixa eu ver se na rádio está saindo agora. Tá, também está saindo. Às vezes, irmãos, nós levamos anos para a gente chegar no resultado que tanto queríamos. Ou às vezes não acontece, né? E aí? Do jeito que a gente queria. Então a frustração, que foi um daqueles quadrinhos que eu coloquei hoje de manhã no grupo da igreja, o cristão precisa aprender a lidar com as frustrações. E as frustrações, elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Aí que está o grande segredo, aí que está a grande dificuldade de muitos pastores ensinarem o rebanho. Por quê? Porque todo mundo só quer ouvir que Jesus opera milagre. E ele opera, pastor? Opa, com certeza. Eu creio num Jesus maravilhoso. Mas eu também creio num Jesus que eu já orei e não operou o milagre que eu queria. Que eu esperava tanto. Que eu precisava tanto. Nós temos que aprender a lidar com a frustração espiritual. Sabe por quê? Porque quando nós passamos pela frustração no campo espiritual, quando nós passamos a frustração na nossa vida espiritual, se um cristão ele não tem o preparo, a base, ele abandona Deus. Por isso que tem muitas pessoas que entram para a igreja, começam... Você pode ver por que a igreja tem que ter tanta campanha. Não é que eu estou sendo contra a campanha, irmão. Pode fazer a tua campanha aí na igreja que você gosta. Fica à vontade. Mas sabe por quê? Porque é uma campanha atrás da outra. Porque para não dar tempo de você nem parar para pensar. Não, que eu vou vencer, que eu vou fazer, que eu vou isso, que eu vou aquilo. É campanha para isso, é campanha para aquilo. Só que você já parou para pensar, será que todo mundo que está nessa campanha foi respondido? Não foi. Do jeito que ela queria, não. E aí que entra a dificuldade das igrejas que muitas vezes não ensinam teologicamente uma base para os seus fiéis, para os seus membros. Uma base teológica firme em Cristo, firme na rocha. Que aí quando ela não alcança, ou seja, quando ela tem um embate com a sua frustração espiritual, na sua caminhada espiritual, a frustração faz o quê? Faz ela abandonar Jesus. Ah, não, Jesus para mim não serviu. Fiz tanto jejum, fui tanto no monte orar, fiz tanta promessa, dei tanto de dízimo, dei tanto de oferta, fiz tanto de propósito e não adiantou nada. Não, esse Jesus aí não adianta nada, não. Porque a pessoa, exatamente, doutor, ela se encontrou com a frustração espiritual. Aí o que ela faz? Eu vou mudar de igreja. Porque pode ser que a igreja aqui é fraca. Então eu vou mudar de igreja porque aquele outro pastor lá, ele parece que ele fala, ele tem mais autoridade no que ele fala. Parece que aquele outro pastor lá, ele tem mais poder. Não, então aquele lá vai resolver o meu problema. Irmãos, cuidado.
Muitas vezes a frustração espiritual nos leva para longe do verdadeiro evangelho. Então que nós possamos aprender o que o Isaac teve que aprender lá na praia. Ele orou, ele chegou lá, nós pezinho na areia, e nós, Senhor, em nome de Jesus, que todas essas nuvens aqui vão sair, que vai sair o sol, e 3 dias só de chuva, Rafael do céu, fazendo 17 graus na beira da água, meu filho. Você imagina o frio que nós passamos. Tivemos que ir no shopping comprar um cobertor. Lá que eu estava comprando cobertor, eu falei, não acredito, Suzy, nós vamos comprar um cobertor na beira da água, na praia, era para nós estar passando protetor solar. Você entendendo, irmãos? Nem sempre tudo que planejamos acontece do jeito que a gente quer, irmãos. Só que você não pode deixar isso afetar o teu amor a Deus. É aí que está a grande jogada. Não vou dizer para você que não abala. Claro que nos abala. A gente fica chateado. Opa! Só que o nosso relacionamento com Deus não pode ser afetado pelas circunstâncias. Você acha que enquanto os apóstolos estavam presos lá, você vê aquelas figuras que eles ficam presos com uma madeira no pé e a mão assim, ó, vocês lembram, né? É essa maneira que era lá a prisão dos romanos na época. Você acha que quando Paulo e Silas estavam lá desse jeito amarrado na prisão, eles estavam louvando o quê? A Deus. Ah, mas Deus foi lá e tirou. Mas não foi em 2 minutos. José no Egito foram 13 anos de sofrimento. 13 anos. Mas José não abandonou Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar? Não abandone o seu Deus, a tua fé, se você se deparou com uma frustração. É lógico que a ilustração que eu dei do Isaac na beira da praia pode ser ínfima perto da frustração que talvez você está passando hoje. Eu sei disso. Eu não estou querendo diminuir tua dor. Eu não estou querendo diminuir teu problema. Por favor, não é essa a intenção da mensagem. Mas a intenção desse sermão é para que nós compreendamos a importância que é da gente aprender a lidar com a frustração na caminhada cristã. Segundo ponto. Nem sempre quando nós oramos, temos o resultado que tanto desejamos. Aí vem a nossa humanidade. Vocês viram lá na figura? A primeira figura era a frustração. O segundo ponto, a nossa humanidade. Você sabe o que isso aí serve para a gente? Fala para quem está do lado aí, para você lembrar que você é só um ser humano. Só para você lembrar que você é um ser humano. Está entendendo? Muitas vezes a nossa oração não é atendida para a gente lembrar que nós somos humanos, irmãos. Não somos deuses. Embora na teologia, né, tem um estudo que fala até para a gente ser pequenos cristos, né? Se parecer com Cristo é ser pequeninos cristos. Pequenos cristos. Mas nós não podemos esquecer da nossa natureza humana. Somos humanos, somos falhos. E se tudo que a gente orasse desse certo, irmãos, o mundo não ia ter doença, o mundo não ia ter morte, o mundo não ia ter tristeza, o mundo não ia ter choro. Mas a gente vê o que no mundo? Tristeza, fome, peste, guerra. Estamos com mais uma guerra, irmãos. E não é só lá não, né? Todo mundo fica falando agora só de Israel. Irmãos, tem guerra no mundo inteiro. Tem pessoas morrendo no mundo inteiro. É falta de oração? Não, não é não. As pessoas têm orado. Mas é para a gente lembrar que somos humanos. Que somos limitados. Que por mais que nós andamos com Deus, ainda assim nós somos limitados. Eu vejo muitas vezes nisso, Deus nos ensinando a termos mais dependência nele. Porque você imagina se tudo que você orar começar a acontecer, logo, logo estão te chamando você do quê? De Deus.
Isso acontece com muitos pastores, infelizmente. Que muitos sinais e maravilhas começam a acontecer, o cara começa às vezes, pode perder a cabeça. Porque acha que o poder é dele. Não, irmãos, o poder não é nosso, nós não somos nada. Tudo é através de Jesus. Aleluia. Eu e você, irmãos, o apóstolo Tiago fala pra gente, somos como o quê? As nuvens passageiras que estão aí no céu. A nuvem está aqui agora, Vitória. Já bate o vento, começa pá. Cadê a nuvem que estava aqui? Ela se foi. Efêmera é a nossa vida, efêmera é a nossa existência. Então não se esqueça da nossa humanidade. E por último, para encerrar, hoje vai ser rápido a mensagem. Mas quando a alegria vem, olha que interessante, rapidamente nos esquecemos dos dias tão tristes. E não é verdade? Outro dia eu estava vendo a matéria de um rapaz que foi preso injustamente. Acho que vocês viram isso na televisão, né? E ficou não sei quantos anos preso. Você chegou a ver, doutor, essa daí? Injustamente. E aí eu vi ele chegando lá com a família, o choro, né? A família recebendo. E eu fiquei imaginando naquilo, né? A alegria ali é tão grande agora nesse momento que com toda certeza, todos aqueles anos de dor que ele passou, ele vai esquecer. É lógico que não vai totalmente sair dele, mas eu quero dizer assim que a alegria, o gozo, o prazer naquele momento é tão grande que vai fazer com que aquela tristeza diminua. Rapidamente ela vai passar. E você pode ver na vida da gente é assim. Você sofre, você passa por uma luta, você passa por um desafio, você passa por uma tempestade, você está vencendo um obstáculo, aí de repente vem um momento de calmaria na tua vida, Deus manda bonança. Dificilmente você fica reclamando, nossa, porque ontem estava assim, porque antes de ontem estava... Não, aproveite esse momento de paz que Deus está te proporcionando. Aproveite esse momento de alegria que Deus está te proporcionando. Aproveite esse momento de regozijo que Deus está lhe dando. Que quando a alegria vier, que rapidamente nós possamos ser gratos ao Senhor. Não fica remoendo, nossa, porque semana passada estava difícil. Nossa, porque mês passado. Nossa, porque ano passado. Irmãos, esquece o que passou, passou. Jesus quer que nós vivamos para frente, irmãos. Olhando para frente. Essa é a mensagem que o Senhor nosso Deus deixa no teu coração, no meu coração. Eu quero agradecer você que está pela internet, você que está pelo WhatsApp, recebeu aí no teu zap o nosso áudio. Obrigado por você ter nos ouvido até agora. E se foi positiva essa mensagem, se fez efeito, valeu a pena, eu faço um desafio. Compartilha com mais alguém. Dispara esse áudio no seu WhatsApp para mais pessoas, para que essa palavra, uma palavra de vida, de esperança, possa alcançar aquele coração que está tão abatido, tão triste, tão desanimado. Fica aqui o nosso convite para você vir nos fazer uma presença, uma visita presencial, nosso culto, né? Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto, domingos, 19 horas, horário de Brasília. Estamos quase esquina com a Rua Pedro Amaral e uma quadra e meia da Santa Casa. Estamos aqui numa localização muito boa na Boa Vista, facinho, tem ônibus para todos os lados, o ônibus passa na frente da igreja e você é o meu convidado e a minha convidada especial.